Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Dr. Luciano Miller, ele que é ortopedista e cirurgião de coluna, vai conversar um pouquinho com a gente aí sobre os exercícios físicos, né, doutor? Os exercícios físicos que as pessoas estão fazendo agora, principalmente durante a pandemia, em casa, sem supervisão, e a gente vai falar dos riscos, né, de fazer um exercício físico e se machucar e ter uma lesão um pouco mais grave. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço novamente o convite de estar com vocês, tá? E vamos bater um pouco o papo aí sobre esses exercícios caseiros, né? Eu espero que a gente resolva bastante dúvidas. É verdade, doutor. A gente sabe que o risco de lesão existe até dentro de uma academia ou acompanhado por um profissional. Mas eu queria, doutor, que o senhor falasse principalmente, né, quais as principais lesões que podem acontecer com esse indivíduo que está fazendo um exercício físico em casa, sem uma supervisão, sem um profissional passando adequadamente, né, como são feitos esses exercícios. Explica um pouquinho para a gente. É importante que quando você começa a fazer uma prática de exercícios caseiros, muitas vezes você não sabe a condição que você está, a condição clínica, a condição física que você está. E quando você vai para uma academia ou pega algum instrutor de educação física, ele realmente te avalia e consegue te dar uma noção como que você está. Porque às vezes você começa a fazer exercício em casa, às vezes você está passando tempo sedentário, quer dizer, você está com pouca musculatura, você está bem acima do peso, você não tem a prática de fazer aquele movimento, você também não sabe fazer o movimento corretamente, e tudo isso vai se somando e vão a possibilidade de acontecer as lesões nas diversas partes do corpo. E normalmente, quais são os principais locais, assim, a principal parte do corpo que o senhor recebe até pacientes se queixando por conta desses exercícios, digamos, mal feitos? Olha, a principal parte do corpo que mais eu recebo, não apenas por ser um especialista em coluna, mas as lesões são mais frequentes, são na coluna vertebral. Principalmente na coluna lombar, na coluna cervical, são bem frequentes as dores após um exercício inadequado. Também, fora isso, dores no joelho, quadril, dores no ombro, também são bastante frequentes com os exercícios inadequados. Porque o que acontece? Você acaba fazendo exercício, você sobrecarrega uma musculatura que não está habituada a fazer aquele exercício, e também de uma forma inadequada o exercício, e aí você se machuca e se inicia as dores nas diversas partes do corpo. Mas a coluna vertebral, sem dúvida nenhuma, é a região mais frequente. Doutor, quais são os principais sinais de que a gente está com uma lesão, seja joelho, coluna? O que a gente deve ficar atento para quem está se exercitando em casa, sentiu alguma coisa diferente? Quais são os sinais? Boa pergunta, assim, eu acho que é bom entender os seus telespectadores quais são os sinais principais. O primeiro sinal é a dor. A dor realmente é o primeiro sinal, assim, que alguma coisa não está indo bem. Sentiu dor, aquela dor, não do exercício físico, a dor do exercício físico é uma dor que é logo após o exercício físico, você sente uma dor e no outro dia ela melhora. A dor, já que uma lesão, é uma dor que não melhora, acorda outro dia com dor, depois 2, 3 dias continua com dor. Essas dores mais persistentes são um sinal indicativo de algum problema mais sério que deve ser avaliado. Tá? E por que dói, assim, a pergunta assim, por que dói a coluna vertebral depois do exercício inadequado? Quando você faz um movimento, ou faz uma sobrecarga de peso, alguma coisa muito forte, o que acontece? A nossa musculatura, se faz uma agressão no disco, no ligamento, na articulação da coluna. Qual que é o mecanismo de proteção do nosso corpo? É travar a coluna, é contrair a musculatura para proteger. Quer dizer, fez alguma coisa, agrediu o disco da coluna, a articulação, ou propriamente um ligamento da musculatura, em volta da coluna a gente trava, a gente contrai a musculatura para proteger. E essa contratura é que vai gerar esse primeiro sintoma, esse primeiro sinal de dor.
é o famoso travei a coluna, quer dizer, a coluna está travada, está dura, enrijecida. Nas articulações também, dores, também são as causas, assim, os sintomas principais. Agora, doutor, ainda focando em quem está fazendo o exercício físico sem acompanhamento do profissional, sofreu um dano na coluna. Explica pra gente quais são os principais danos e, assim, os mais graves também. E também aquele indivíduo que sentiu uma dor na coluna e demorou para procurar uma ajuda de um especialista, isso também pode influenciar? Explica um pouquinho para quem tem casa. Sim, é importante sua pergunta para ressaltar o seguinte: dor nas costas após exercício físico, em casa, tudo pode acontecer, tá? O mais importante é a gente diferenciar rapidamente de uma dor mais séria e de uma dor que não é tão séria, que é mais travamento, que vai melhorar. Alguns sinais de alerta, que a gente chama, são extremamente importantes, como o paciente começou a ter dor depois do exercício físico, mas o paciente está com perda de peso, teve além da dor febre, a dor irradiou para a perna, para uma ou ambas as pernas, a dor também causou um formigamento nos braços ou nas pernas, quer dizer, alguma alteração distal em membros, são sinais de alertas. Também, a dor iniciou após uma queda, fez exercício em casa, isso foi uma queda abrupta, ou um paciente mais idoso que já tem osteoporose, mesmo sem uma queda, sentiu uma dor mais forte, também é um sinal de alerta. Por quê? Porque isso pode ser uma fratura por insuficiência. Então, só retomando, sinais de alerta que você realmente tem que valorizar um pouquinho a sua dor após uma atividade física. Perda de peso e dor, febre, alterações neurológicas estáis, formigamento, dor ciática, dor irradiada, pode ser hérnia. Um trauma, caiu, por exemplo, um peso em você, você caiu da cadeira, alguma coisa mais forte, um trauma mais forte, é um sinal de alerta, pode ter alguma lesão ligamentar, lesão de músculo. Também, o paciente que mais idoso, como eu falei, perda de peso ou uma dor após carregar o móvel, fazer um exercício, também pode ser uma fratura por insuficiência. E mais importante, dois sinais de alerta extremamente importantes. Criança abaixo de 18 anos de idade é incomum ter dor na coluna, então quando tem dor tem que ser investigado. E acima de 65 anos também devemos investigar, porque muitas dessas dores podem estar relacionadas com alguma lesão na coluna, algum tumor, que inicia com uma dor insidiosa, piora com atividade física, também tem que ser investigado. Paciente acima de 65 anos com dor que não melhora, deve ser investigado. Agora, doutor, quais são os danos para a coluna, esses exercícios mal feitos? Por exemplo, existe sequela se você faz por muito tempo esses exercícios físicos de forma errada? Sim. Se você começa a fazer exercício de forma errada, começa a ter dor, provavelmente isso aconteceu respondendo aquela pergunta sua até anterior. Pode ter uma lesão no disco, começar a lesar o disco, lesar uma articulação da coluna. Se você continua esses exercícios com dor, de uma forma inadequada, você pode ir aumentando essa lesão. O disco é uma almofada de gel, que nem um chiclete bubalu, que tem um gel dentro e uma parte fibrosa em volta, que é um colágeno, uma malha. Se você vai sobrecarregando essa estrutura, ela vai lesando, é como se fosse uma blusa, vai esgarçando, e a lesão vai aumentando, e uma lesão pequena do disco pode evoluir para uma hernia de disco, uma articulação que machucou pode evoluir para uma artrose dessa articulação, e isso também pode ocorrer, e também lesões ligamentares, instabilidades, isso tudo pode ocorrer com exercício inadequado. Então é importante, além do exercício, de forma adequada, também você saber que tem que descansar para cicatrizar as lesões, com dor também tem que esperar para cicatrizar, isso é importante. E, doutor, como evitar, né, essas lesões aí para quem pratica esses exercícios em casa? Acho que é uma boa dica, né? Como fazer, então, para se proteger dessas lesões? O importante é você realmente entender qual a sua condição física. Isso é extremamente importante. Você já é uma pessoa que já faz bastante atividade física, você tem um bom condicionamento, uma boa musculatura, você não faz, você tem que entender a sua condição física. Você entendendo, você vai ter menos chance de ter lesão. Também eu vejo muito que quem resolve fazer atividade física
resolve fazer todo dia de uma maneira muito intensa. Tem diversos trabalhos que mostram que as lesões acontecem mais em pacientes, em pessoas que fazem exercício, mesmo numa intensidade não tão grande, mas sem período de descanso, por exemplo, fazem todo dia, acontece mais lesão do que uma pessoa que faz um dia, faz uma atividade física muito extenuante e descansa o corpo depois do outro dia. Quer dizer, os períodos também de descanso são extremamente importantes para recuperar o nosso corpo, para fazer o que a gente chama de turnover, a renovação das células, cicatrização. Então, condição física, descanso adequado, alimentação adequada, é extremamente importante para repor massa muscular, repor o que a gente perdeu durante a atividade física. É importante ter uma dieta equilibrada e o mais importante é fazer o exercício de forma adequada. Se você já sabe fazer, tudo bem, mas se você não sabe, muitas vezes sozinho, você não vai conseguir, por mais que você tente copiar de um aplicativo, você não vai conseguir fazer de uma maneira adequada, porque durante o exercício você vai ter alguns erros, você vai cansar, e quando você está com algum supervisionamento, essa pessoa, o educador físico, consegue te corrigir os exercícios. Então, é uma dica importante aí para quem está em casa, então, tomar um pouquinho mais de cuidado, né, com esses exercícios que as pessoas acabam copiando de aplicativos ou de vídeos da internet, então tem que tomar um certo cuidado, né, doutor? Sim, tem que tomar um certo cuidado com esses vídeos, aplicativos de internet, porque a gente tem que saber qual que é o nosso estado, quanto que a gente realmente está preparado para fazer aquela atividade física. E às vezes eu vejo que tem aplicativos de uma intensidade de exercícios físicos muito grande. Tem aplicativos que talvez não graduem você, você acha que você está apto a fazer aquele exercício e você não está. Então, por isso tem que avaliar corretamente, porque só pegar um aplicativo e fazer atividade física, muitas vezes você está, em vez de você fazendo um bem para a sua saúde, você está até piorando a sua saúde. Você está fazendo lesões que podem ter um desdobramento até mais sérios. Então, tome cuidado com esses aplicativos, dessa forma inadequada de fazer atividade física. O ideal, então, é procurar um profissional. Agora, eu queria, doutor, também abordar, né? A gente está falando de quem já tem a prática de exercício físico, mas pessoas que são sedentárias, né? A gente sabe que muita gente fazia academia, aí parou de fazer quando as academias fecharam no momento da pandemia e agora estão pensando em retomar. Falando um pouco mais da questão da saúde também, é certo, o indivíduo deve procurar, então, por exemplo, um médico e que tipo de especialidade ele deve procurar antes de começar a pensar em fazer exercício físico, antes de procurar um profissional de educação física aí para montar um treino, deve procurar um médico, fazer algum tipo de exame? Sim, isso é uma boa orientação. Eu acho que o indivíduo tem que saber como está a parte clínica e a parte ósseo-muscular dele. Assim. Principalmente, o mais importante é procurar um clínico cardiologista para avaliar o coração, avaliar a pressão, avaliar como está a sua condição clínica, né? Realmente, se tem algum problema mais sério, principalmente aquela pessoa que nunca fez atividade física, está muito acima do peso, tudo. E quem tiver com dor, procurar um ortopedista para avaliar a causa dessa dor, para durante a atividade física não acontecer uma piora dessas lesões. E se você começar a fazer uma atividade física sem essa orientação, você pode ter dor, algum problema clínico, então é bom uma avaliação inicial com bastante cuidado para ver seu coração, ver realmente alterar seu sistema ósseo muscular. Agora, tem que realmente tomar cuidado, porque as lesões acontecem quando você realmente está sedentário e resolve fazer atividade física sem nenhuma orientação. Também importante a gente entender que tem dois tipos de atividade física. Tem uma atividade física que a gente faz que é para a parte aeróbica, caminhada, bicicleta, corrida, isso é importante para a parte aeróbica. Somente eu pego muitos pacientes que fazem. O que você faz atividade física? Ah, eu faço uma caminhada 30, 40 minutos por dia. Ah, eu faço uma bicicleta. Mas fazendo isso, eu explico, você vai melhorar com certeza a sua parte clínica, vai controlar melhor sua glicemia, vai controlar sua pressão, seu colesterol. Mas não é suficiente para tratar e para evitar dores, porque você
tem que também fazer um reforço muscular, ou com musculação, ou pilates, ou exercício funcional, para reforçar sua musculatura, para proteger suas articulações, para você manter essa parte aeróbica sem dor. Se você esquecer essa combinação, você muitas vezes melhora a parte aeróbica, mas começa a ter dor. Então é importante fazer um pouco de aeróbico, um pouco de reforço muscular. Também por finalizando, a última pergunta que eu sempre recebo no consultório, assim, mas qual atividade física é melhor? É fazer pilates, é fazer natação, é fazer musculação? A melhor atividade, primeiro, é aquela que você faz com bastante orientação. Segundo, que você goste. Porque não adianta começar uma atividade física que alguém fala que é melhor que a outra, e você não gosta, você vai fazer por um mês, você vai fazer 2 meses, você vai parar. O importante é aquela atividade física que você goste, você faça com uma frequência adequada, 2 vezes por semana, no mínimo, e faça por um período longo. Isso realmente é o que vai fazer diferença. Agora, a atividade física, se é pilates, se é yoga, se é natação, se é corrida, vai depender assim de ter dor ou não, como você vai fazer, a orientação do profissional que vai te ajudar. Isso é que é importante. Agora, doutor, explica para quem está em casa e tem algum tipo de problema de saúde, seja de coluna, ou já teve problema com o joelho, enfim, essas pessoas, quais os cuidados elas devem ter ao fazer um exercício físico? O cuidado que, por exemplo, tem uma hernia de disco, tem alguns exercícios que não dá para fazer, por exemplo, com mais cuidado, agachamento, um leg press, realmente quem tem problema na coluna tem que adaptar os exercícios físicos. Por exemplo, quem tem uma lesão no joelho, por exemplo, tem uma lesão do ligamento cruzado, não dá para fazer exercício de rotação do joelho, porque realmente é o que gera o estresse do joelho. Mas um dado bastante interessante também, agora falando em relação à artrose do joelho, da coluna, o exercício físico de uma forma leve, ele é melhor para a articulação do que propriamente você não fazer nada. Então, assim, tem que graduar não só o problema de artrose, mas a intensidade. Se for uma lesão leve, o exercício de fortalecimento ele ajuda até a proteger esse indivíduo com artrose. Por exemplo, uma coisa que é bastante interessante, que essa é uma outra dúvida bastante frequente no consultório. Eu tenho dor na coluna, tenho começo de uma hernia de disco. Eu não posso correr mais, o médico falou que eu não posso mais correr, não posso mais, nunca mais. Não, isso não é verdade. Primeiro que as lesões na coluna elas cicatrizam. Segundo que a pressão no disco ela é importante para deixar esse disco saudável, porque o disco da coluna é a maior estrutura sem vaso sanguíneo no nosso corpo. Como vem a nutrição? Vem por pressão. Então, essa carga no disco, ele deixa o disco também viável, chega mais nutrição para o disco. O problema não é a corrida, o problema é você fazer numa intensidade maior que o seu limite. É isso que é importante, é você adequar o seu limite. Por exemplo, quando você vai fazer crossfit, eu vejo muito assim, crossfit bem feito, de uma forma leve, tudo bem, mas o problema é a intensidade, gera uma competição querendo fazer mais que o outro, e isso às vezes você passa ao seu limite. Mas quando você faz de uma maneira adequada, respeitando seu limite, as lesões realmente as diminuem bastante. Agora, doutora, a gente falando, né, dessa questão aí de fazer exercício físico em casa, por conta da pandemia, as pessoas resolveram se exercitar em casa. Qual a dica que o senhor dá de um exercício que a pessoa possa fazer e ela não precise sair de casa e que seja mais seguro, que também ela não precise tentar copiar da internet, porque a gente sabe que, às vezes, assim como o senhor falou, né, o exercício que está lá no vídeo, às vezes não é adequado para aquela pessoa. Então, qual é o tipo de exercício que a pessoa pode fazer para não se manter sedentária, que seja benéfico para a saúde, até poder voltar aí para as academias ou voltar a procurar um profissional e se exercitar novamente? O exercício, assim, de maneira geral, essa pessoa, ela pode andar na rua, pode ter um clube ou um parque, uma caminhada, isso é bastante interessante, fazer 20, 30 minutos de caminhada, dia sim, dia não, pelo menos umas 4 vezes por semana, isso é bastante adequado, assim.
Outro exercício que você pode fazer em casa é fazer alguns exercícios simples, por exemplo, fazer um pouquinho de ponte, exercício de prancha, que estabiliza a coluna, um abdominal curto, exercícios dá para fazer de uma forma bem segura. Fazer alongamento também é importante, eu acho que alguns exercícios de alongamento que você tem nos aplicativos é importante, que complementa a parte do reforço muscular. A questão também, assim, a questão não é não fazer o aplicativo, mas entender que nem todo aplicativo ele é adequado para a sua condição física. Isso é extremamente importante. Pegar exercícios leves, assim, muitas vezes assim a gente consegue adequar. Mas uma caminhada, se tiver uma bicicleta ergométrica, uma bicicleta a fazer também 30 minutos, manter o coração, o sistema circulatório em ordem e também um pouquinho de reforço muscular. Bom, doutor, então acho que de tudo isso que a gente conversou, né, é importante então a gente deixar bem claro para quem está em casa, quem está pensando em retomar aí os exercícios físicos, se preparar para isso, né, procurar um profissional de saúde, ter os exames em dia para saber o que pode, o que não pode. Quem tem problema aí de coluna, algum problema ortopédico, deve também procurar, né, um médico especialista antes de começar a fazer os exercícios físicos, né, tomar todo esse cuidado. Doutor, eu queria agradecer aí a sua participação aqui no nosso programa Alesp Conecta e já estendo o convite aí para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, e você fez uma conclusão muito boa aí, resumiu bem, procurar um profissional da saúde, para começar a fazer uma avaliação antes de se iniciar as atividades físicas. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.